Vamos dar início ao nosso consultório jurídico. Hoje vamos falar sobre o aumento das rendas e das novas medidas do Governo no apoio à habitação. Estas notícias têm mudado em muito a vida de muitas famílias portuguesas e, portanto, achámos que era muitíssimo importante debatê-las aqui no nosso programa. Se tem dúvidas, e acredito que tenha muitas, para responder às suas dúvidas ou questões está o solicitador Rafael Parreira, mas se quiser, já sabe, pode ligar para o nosso número de telefone, que está aqui em rodapé, 910-106-359. Um grande aplauso para o Rafael. Bem-vindo! Está convidado para lanchar, como já percebeu. Muito obrigado. Está convidado para lanchar. Bom, Rafael, vamos aqui falar sobre um assunto sério que efetivamente tem mudado em muito a vida de muitas famílias. Quando falamos sobre o aumento das rendas, enfim, nós já sabemos que as casas que nós compramos ao banco, na realidade é ao banco, é ao banco que pagamos durante muitos anos, muitas vezes todos os meses. As taxas Euribor subiram e, portanto, as nossas prestações estão mais caras, mas as rendas das casas arrendadas também. Quais é que são, então, as novas regras? Primeiro do que tudo, é preciso perceber de onde é que vem este alavancar dos dois mercados, porque a verdade é que o mercado da compra está muito elevado, o mercado do arrendamento também está muito elevado, e uma primeira questão a ver é não existe nenhum teto para as rendas, que é um mito que muita gente tem. A verdade é que existem alguns programas de arrendamento acessível que, de facto, têm alguns tetos para poder aceder a esse programa, mas legalmente, se quiser arrendar uma casa por 1 milhão de euros, pode fazê-lo, não está impedida de o fazer. Certo. Certo ou errado? Porque isso depois claro, é muito bom para o proprietário e muito mau para o arrendatário. Exatamente. Este pacote mais habitação, que está agora em discussão pública, salvo erro até 10 de março, inclui, nomeadamente, o teto às rendas e inclui ser impossível subir mais do que 2% da renda anterior. Não sabemos como é que isto vai ter impacto. Atenção que neste momento não há sequer nenhum projeto de lei, não há nada. Aquilo que existe é uma proposta com ideias que está a ser discutida para depois então existir um diploma. Estamos a falar ainda de alguns meses até poder sair alguma coisa. Já sabemos que com o governo de maioria absoluta, à partida, aquilo que são as ideias vai traduzir-se no diploma legal. Claro. Mas essa é uma das medidas, é colocar um teto máximo às rendas que vai ter por referência a renda atualmente praticada. Certo. E quando e como é que o senhorio pode aumentar as rendas? Ok. Primeiro, é muito importante perceber se o contrato prevê alguma coisa em específico ou não, porque o contrato pode prever um tipo de atualização diferente daquele que está na lei. O mais comum é não dizer nada. E o que é que prevalece, a lei ou o contrato? O contrato. A lei dá margem para a senhorio e arrendatário estabelecerem um regime no contrato e, se não disserem nada ou remeterem para a lei, então aplica-se o regime legal. Qual é o regime legal? Atualizar a renda uma vez por ano com base no coeficiente que é publicado pelo INE em outubro do ano anterior. Este ano, esse coeficiente eram 5,43%, mas foi limitado a 2%. Certo. Houve bastante polémica sobre isso nos últimos meses do ano. E essa atualização é feita por carta registada com vice-recepção, com 30 dias de aviso prévio relativamente à atualização. O que é que acontece na prática? Existem várias tentativas de aumento de renda em valor superior. E a verdade é que os senhorios não estão limitados aos 2%, porque podem aplicar os coeficientes dos últimos 3 anos. Certo. Okay? Não apenas o ano 2023, mas também 2022 e 2021. E como é que o senhorio deve informar o arrendatário do aumento da renda? Carta registada com vice-recepção ou, se estiver previsto no contrato outra forma de comunicação especificamente para a atualização de rendas, pode ser essa outra forma. Este limite imposto pelo Governo de 2% vai traduzir-se em quê? Ainda não percebemos concretamente em quê. A regra é de que sejam 2% relativamente à última renda praticada por aquele senhorio, mais os coeficientes que não tenha aplicado. Ou seja, vamos aqui vamos na dar prática. Um exemplo prático. Sem grandes matemáticas, imaginem uma renda de 1.000 euros. Sobre esses 1.000 euros vamos aplicar o coeficiente de 2023 e o 2022, por exemplo, que temos 1,0043 é o coeficiente de 2022, 1,053 é o coeficiente de 2023. Juntamos esses coeficientes todos, aumentamos. Vamos imaginar que esta renda atual de 1.000 euros, mais esses coeficientes que ainda não foram aplicados pelos senhorios, dá 1.150. O que está previsto neste pacote mais habitação é que sobre esses 1.150 só possa acrescer 2% na renda seguinte. Ok.
E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, continuamos a ter o que temos agora, que é o senhorio é livre de pedir 1.150, 500, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e maçãs de torresmo, o que ele quiser. Gosto de 2 milhões e maçãs de torresmo, eu comprava. O senhorio pode opor-se à renovação dos contratos? Pode, essa é uma questão sempre muito controversa. É possível opor-se à renovação dos contratos que são renováveis, nem todos os contratos o são. Existem vários tipos de contrato. Contrato por duração indeterminada, ou seja, o que não tem nenhum prazo previsto. Os contratos com uma duração determinada que são renováveis automaticamente e os contratos que têm uma duração determinada que não são renováveis de todo. Exemplo prático. Eu tenho um contrato de 1 ano que não é renovável. Terminado esse prazo, não há necessidade de nenhuma oposição à renovação porque o contrato já não renova. Okay. Por outro lado, se for renovável automaticamente, o contrato vai renovar por 3 anos no fim do período estabelecido inicialmente. Certo. É ilegal aumentar a renda a quem tenha mais de 65 anos? Não, isso não é verdade. Há várias pessoas com mais de 65 anos que estão em regimes de exceção. Aqueles contratos mais antigos, nomeadamente anteriores a 1990, Exato. Esses sim estão naquele regime de congelamento de rendas que ainda permanece. Está encomendado um estudo por parte do Governo, salvo erro, a uma instituição que é o PLANAP, que é uma comissão de estudo, tem a ver com o planeamento e com a perspectiva em termos de arrendamento. Esse estudo está programado para maio deste ano e após esse estudo, então, que tem por base os censos de 2021, pode então vir a haver uma atualização ou um descongelamento dessas rendas. Quem tenha mais de 65 anos, só por si, não significa que a renda não possa ser atualizada. Imagina, alguém que tem 68 anos e arrendou uma casa há 2 anos. Pode perfeitamente ser atualizada a renda sem problema nenhum, pode perfeitamente haver uma oposição à renovação sem problema nenhum, pode perfeitamente haver uma denúncia do contrato, se o contrato for de duração indeterminada ou se for para habitação própria, algo do género. Esse regime é o novo regime do arrendamento, apesar da idade do arrendatário. Ok, muito bem. Só para terminar, as novas medidas do Governo de apoio à habitação, assim em letras gordas e trocando tudo por miúdos, para as pessoas perceberem. Proibição de alojamento local, portanto, no fundo, deixam de ser concedidas novas licenças. Aliás, eu hoje até li uma notícia a dizer que os condomínios iam passar a ter força suficiente para acabar com alojamentos locais nos prédios. Sim, isso é bastante controverso. Basicamente, para podermos ter alojamento local, o Supremo Tribunal de Justiça vem entender que a casa tem que ter uma determinada licença, que não é uma licença para habitação. Certo. E o que está a acontecer agora é, se os condomínios intentarem uma ação contra a pessoa que é proprietária do alojamento local, esse alojamento local pode ser anulado em sede judicial. Pelo que percebo deste pacote mais habitação, a ideia é permitir que apenas uma ata da Assembleia de Condóminos acabe com esse alojamento local, se for essa a vontade dos condóminos. Esta é apenas uma ideia. Okay. Quem quiser registrar novos alojamentos locais vai ver essa opção vedada. Há também um incentivo, e esse parece-me bastante interessante, que é quem converter o alojamento local em arrendamento para habitação vai ter isenção de IRS no que toca a estes rendimentos prediais até 2030, o que é bastante interessante, ou neste caso até ao IRS de 2031, relativamente aos rendimentos de 2030. O que é bastante interessante, porque estamos a falar de fazer uma conversão agora e ter 7 anos de isenção de rendas, de isenção de imposto sobre rendas, Exato. que vai passar para 25%. Pois. Parecendo, não, poupar 25% ao ano, se for uma renda de 1.000 euros, É muito. é muito. Não é? Exatamente. Vamos então agora à primeira chamada, Rafael. Ok, vamos a José isso. Conceição, que nos liga de Brejo de Azeitão, assim aqui é. Olá, muito boa tarde, José. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, faça o favor de colocar a sua questão. A minha questão é a seguinte. O senhorio morreu. Os herdeiros fizeram a partilha e esta casa que eu tenho alugada pertence a uma senhora, que é a filha. Aumentaram a renda em dezembro. Concordei, sim senhora, mandaram a carta registrada e estou a pagar. Agora em fevereiro, quer dizer, passado um mês de aumentar a renda, mandam-me uma carta a dizer que já opõem-se à renovação do contrato e dão-me ordem de despejo. Ora, eu tenho 87 anos de idade, agora vou à procura de casa com uma idade destas. Queria saber se está legal. José, primeiro, uma análise muito superficial da sua situação. Sim, diria que é possível essa oposição à renovação, basta que o contrato de arrendamento seja recente, mas aí não lhe vou mentir. Pegue no contrato de arrendamento, pegue nessa carta que recebeu e
vá até um solicitador perto da sua residência para serem analisados todos os documentos, mas digo-lhe já, numa primeira análise, diria que sim, que é possível essa oposição à renovação. Quando houve a partilha, isso não altera em nada os termos do contrato de arrendamento, tal como se a casa for vendida agora 30 vezes, o seu contrato de arrendamento permanece tal e qual como está, mas eu diria que sim, que é possível essa oposição à renovação, só olhando mesmo para o contrato. Atenção aos prazos de aviso prévio. No mínimo, são 120 dias de aviso prévio e não interessa o que consta no contrato. Okay? Isso consta da lei e não pode ser afastado. Por isso... Sim, mas nós não sabemos se o contrato é recente, só Pronto, sabemos que aumentou agora. Exatamente. Não é? Daí eu estar a recomendar ao José que não facilite neste caso, não se fique aqui pela minha opinião. Espero que lhe seja útil, obviamente, mas pegue nessa documentação e vá até um profissional, um solicitador, um advogado, alguém que o possa aconselhar juridicamente de forma adequada, analisando a documentação para não cometer aqui nenhum erro, porque pode de facto estar numa situação frágil, José. José? Sou? Eu não sei se tem alguma facilidade em lidar com a internet. Tem? Não tenho. Já sou muito velho para essas coisas. Não, e velhos são os trapos, José Conceição, por amor de Deus. Alguém que vende brejos de azeitão é novo, é novinho, com certeza. Olha, diga-me uma coisa. Nós temos... Qual é o número de telefone dos solicitadores? É uma boa questão. Já sei o que é que vamos fazer. Eu vou pedir-lhe, José, que não desligue a chamada. Com quem está a falar da nossa produção vai dar-lhe o número de telefone e não o site. O site é o ozai.pt, mas o número de telefone é mais fácil. Diz onde é que mora e vai perceber que vai ser tudo muito simples e vai conseguir resolver a sua situação. Está bem? Está bem. Olha, espero bem que sim, porque... Com 87 anos estar a passar por isto, acho que quem está no lugar da pessoa que lhe mandou a carta devia ter vergonha de dormir todos os dias. E ainda mais agravado porque tive um AVC. Oh, Deus. E na recuperação do AVC fiquei um bocado debilitado. Sim, imagino que sim. Sr. José, não desligue o telefone, vão dar-lhe o número de telefone certo para que o possam ajudar, está bem? Está bem. Muito obrigada, às melhoras e espero que corra abraço, tudo bem José. para si. Ó João. Ó João, aponta aí. É isso mesmo. Muito obrigada. Isto é uma vergonha, mas o problema é que isto é legal, não é? É válido. Lá está, depende sempre do contrato. Há outra situação que é a mesma pessoa ter vários contratos de arrendamento, que é uma confusão tremenda, porque depois há quem entenda que só se aplica o contrato mais recente. Claro. Na minha opinião, claro que não, porque se a relação de arrendamento é antiga, Sim. temos que olhar para as São regras vários, claro. totais, obviamente. Mas há muitas situações como esta e a grande maioria, e também chamo isso a atenção dos telespectadores, a grande maioria dos problemas vem de serem assinados acordos de alteração do contrato de arrendamento sem se saber muito bem o que é que se está a assinar. Exatamente. E não desvalorizando esse tipo de contratos não é a mesma coisa que fazer um contrato da luz ou da água ou de telecomunicações. É um contrato de arrendamento, é o contrato que vai regular as nossas regras do nosso teto onde nós vamos viver e por isso, aliás, há uns meses tivemos aqui uma história de uma senhora que a renda passou de 350 para 800 euros. Exatamente. Porque acordou nessa alteração, assinou com medo de ser despejada. Isso não existe. Claro. Não há ninguém que seja despejado dessa forma por se recusar a assinar um papel. Isso não existe. Okay? E por isso é que estão aqui solicitadores e advogados para Exatamente. deixarem tudo bem claro. Natália Monteiro, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Dona Natália. Pode colocar a sua questão. É assim, a minha mãe faleceu ainda não há 2 meses. Tenho um meu irmão com 58 anos, vive ele sempre com ela. Ele tem um grau de incapacidade de 70%. Agora, a senhoria quer despejar da casa para fora. A gente já mandou a carta registada com a certidão de óbito e incapacidade dele, 70%. Ela ainda não mandou resposta e a gente queria saber como é que está do lado dele, como é que é. Porque estamos numa situação um bocadinho assim. Ele já paga 100 euros de aluguer. Ok, Natália. Olha, em primeiro lugar, lamento a sua situação. De facto, é dramática e há muitas situações como a sua, acredito. Aquilo que fizeram foi excelente, ótimo, não havia nada melhor que pudessem ter feito aqui. Neste momento devem aguardar por uma resposta por parte da senhoria e, neste momento, a sensação com que fico da sua explicação é que houve uma transmissão do contrato para o seu irmão e neste momento é o seu irmão que é o arrendatário. Volto a dar-lhe o mesmo conselho que dei ao telespectador anterior, é pegar no contrato, pegar na documentação e consultar um solicitador para que seja analisado de forma dedicada, mas neste caso
face a uma incapacidade superior a 60% e, tendo em conta a idade do seu irmão, faz sentido que tenha havido essa transmissão contratual. O que é que devem fazer por uma questão de boa-fé? Se entenderem que está a demorar demasiado a resposta, enviem uma nova comunicação, apenas para efeitos de prova da vossa boa-fé na comunicação no arrendamento, a pedir, a reforçar o pedido de resposta, a pedir indicações, o que quer que seja, mas não têm que fazer mais nada para que o contrato se transmita nesta fase. Volto a dizer, não se fique por esta minha opinião e permita a um profissional analisar adequadamente o seu contrato, está bem? Sr. Doutor, só mais uma pergunta. O meu irmão tem direito à casa? O seu irmão tem direito à casa? Sim. Sim. É assim, a minha mãe nunca teve arrendamento. Nunca teve arrendamento? Nunca teve, sim, nunca fizeram proposta de arrendamento. Então, diga-me só, a sua mãe era arrendatária, era inquilina da casa, certo? Sim, mas Ok. nunca teve nenhum... Mas era apalavrado só. Certo. Sim. Pronto. Olha, Natália, é uma situação mais delicada. Diria que o seu irmão continua a ter direito à casa, porque apesar de não existir um contrato de arrendamento escrito, e que tem de facto de ser escrito, vocês conseguem provar que existe uma relação de arrendamento. Por isso, quem vos disser que o seu irmão tem que sair apenas porque não existe um documento escrito, não é tão óbvio quanto isso, é extremamente discutível, e aquilo que eu diria é: há margem para demonstrar que há uma relação de arrendamento, há margem para demonstrar que o seu irmão tem direito a ficar na casa, mas ainda mais eu aconselho a ter um profissional a analisar detalhadamente os prazos, as comunicações que foram realizadas, quais é que são as regras aplicáveis a este caso concreto, onde não há contrato, porque nem sequer sabemos qual é o prazo aplicável neste caso. Por isso, por um lado, não se assuste, não vão ser despejados amanhã por não existir um contrato escrito. Por outro lado, dificulta bastante a análise do vosso caso. Olha, só mais uma pergunta. Ele pode ser aumentado? Se pode ser aumentado. Sim, mais uma vez temos que perceber quais é que são as regras que estão aqui a aplicar-se a este arrendamento. Pode haver a atualização da renda com base nos coeficientes legais. Portanto, se a atualização existir, vai sempre ser numa margem muito pequena. Estamos a falar no máximo 2,43%. Natália, infelizmente não temos tempo para mais nenhuma pergunta. Muito Está bem, já obrigada, foram 3 sim. e temos Obrigada, outra pessoa em espera, mas obrigada. por favor entre em contacto com a Ordem dos Solicitadores para uma consulta mais personalizada. Muito obrigada e um beijinho Muito para si. obrigada. Obrigada. Um beijinho grande. E agora a última chamada da tarde, a Alzinda Ribeiro, que nos liga do Montijo. Boa tarde. Boa tarde, como está? Estou bem, muito estar obrigada. a falar consigo e a consultor também. Com certeza, o prazer é todo nosso, o gosto, vá. Pode, por favor, colocar a sua dúvida. Então, doutor, boa tarde. É Olá, o seguinte, eu vivo numa casa que me foi arrendada verbalmente há 7 anos e tal. E eu agora, com estas coisas todas, ando um bocadinho assustada, não sei até que ponto eu estou segura. Porque foi precisamente a senhoria que me pediu para não fazer contrato de arrendamento, não é? Certo. Bem maneira sabemos. Percebeu? Percebi, perfeitamente. Percebemos todos, porque há muitas situações assim, infelizmente. Pois, é que me pediu e na altura eu, claro, pronto, assim, a senhora é que a dona da casa faz o que entender. A água e a luz está no nome da senhora também, mas eu, nesse caso, eu gostaria realmente de saber se eu estou segura. Bem, Alzinda, naturalmente o contrato deveria ter sido celebrado por todas as razões e mais algumas. Todos nós conseguimos perceber que muito provavelmente a motivação foi o não pagamento dos impostos respectivos, que é mais frequente do que aquilo que imaginamos. Está na mesma situação que a Natália, que nos contactou anteriormente, ou seja, não existindo um contrato escrito, não é por isso que não existe uma relação de arrendamento. Conselho que eu lhe dou: todos os comprovativos que tenha do pagamento de renda, conserve-os muito bem, porque eles vão-lhe ser muito, muito úteis em caso de litígio. Doutor, eu pago, desculpa, eu pago com transferência bancária da Caixa Geral de Depósitos. Ótimo. E se os papéis por vezes perdem a cor, mas tenho as minhas
Claro. Pronto, posso ir pedir todo o extrato na conta bancária. Claro, Alzinda, se faz por transferência bancária, está perfeito, está tudo bem. Não lhe vou mentir, é mais uma daquelas situações em que tudo fica muito frágil por não percebermos bem que regras é que vamos aplicar aqui. Pois. Seja como for, quando não temos contrato e é reconhecida essa relação de arrendamento, aplicamos as regras que estavam previstas na lei. E, portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Na sua situação, a qualquer momento pode ser surpreendida com uma oposição à renovação do contrato, mas, para já, pode estar tranquila, ninguém vai despejar por não existir um contrato escrito, mas não facilite demasiado, bom está estar bem? atenta. Esteja sempre atenta, está bem? Sim, a senhora até já me pediu agora um aumentozinho, eu não fui contra isso, dei. E pronto, eu só queria realmente era saber se realmente eu estou segura, porque eu tenho 69 anos, passo em junho 69, não, 70 anos, e claro, já não estou em situação também de andar à procura de casa, não é? Pois claro, minha querida. Compreende-se. Vai correr tudo bem seguramente, ainda bem que faz por transferência bancária, por isso Sim, eu não é uma segurança que tem, Dona Alzinda. Obrigada. Sim, pronto. Obrigado, Dona Alzinda. Então, Um beijinho. obrigada. Olha, boa tarde. Obrigado. Beijinho, Dona Alzinda. Beijinho. Beijinhos, Adeus, obrigado. obrigada, Dona Alzinda, obrigada. Bom, Rafael, para terminar aqui este nosso consultório jurídico de hoje sobre o aumento das rendas e avaliando também estas chamadas que recebemos, que seriam muitas mais, mas não temos tempo para mais, atualmente havemos de voltar naturalmente também a este tema, o que é que nós podemos retirar daqui? Para todas as pessoas que nos estão a ver, que não puderam ligar e que estão a passar pelo mesmo nas mais diversas formas, o que é que se pode retirar daqui? Qual é a conclusão? Ideias principais. Nunca assinar um contrato de arrendamento sem o saber ler ou entregar a alguém que o saiba ler. É muito importante. Bem. Depois, nem tudo o que está no contrato de arrendamento é permitido por lei e por isso é que é tão importante saber lê-lo. Nunca acordar um aumento de renda que nós suspeitamos ser ilegal, porque a partir do momento que nós concordamos com ele, ele torna-se legal. E sempre que tivermos alguma oposição à renovação, alguma comunicação de que temos que deixar o imóvel, o tal mito de que se a casa for vendida a pessoa tem que sair, que é uma coisa que é mentira, não é assim que funciona. Sempre que recebemos uma comunicação dessas, levar a um profissional adequado, um solicitador, por exemplo, para que seja analisado e tenha uma opinião competente. Muito bem. Rafael Parreira, muito obrigada. Obrigado, eu. Foi um gosto. Igualmente. A cozinha é aqui atrás de mim, está bem? Sim, Porque senhor. está convidado para o lanche. obrigado. Vai lá petiscar antes de seguir viagem, pode claro ser? Que vou, com este cheirinho, claro. Oh, Rafael Parreira, um grande Obrigado, aplauso. obrigado a todos. Obrigada. Bom, e agora...